A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. E para iniciar o curso, gostaria de estar trazendo a palavra inicial, que vai se encontrar lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo, que era filho da fé de Paulo. Vai ser 2 Timóteo 4, 3. 3, 4 e 5. E vai ter o seguinte: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam, porque os seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui o apóstolo Paulo está alertando a Timóteo que chegará um tempo onde as pessoas elas procurarão apenas aquilo que conforta o seu coração, apenas aquilo que não vai contra o que elas querem fazer, o que elas desejam fazer, ou contra aquilo que vai contra o que a sua carne quer. Elas vão procurar apenas conforto na palavra de Deus. E nós sabemos que muitas das vezes a palavra de Deus ela vai trazer confronto ao invés de conforto. E nós, como igreja, queria trazer para a gente que nessa noite a gente venha estar com o coração aberto para estudar aquilo que o Senhor Deus tem levado às nossas vidas. E independente se talvez a resposta da nossa oração não venha ser aquilo que a gente estava esperando, não venha ser talvez aquilo que a gente tenha buscado, que talvez os planos de Deus eles vão contra tudo aquilo que a gente tem pensado nos últimos tempos, mas que a gente venha aceitar isso, porque é para isso que Deus nos chama, para que a gente venha seguir a vontade dele, não a nossa. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, Pai de amor, Pai de glória, nesse momento, Senhor Deus, nós nos colocamos na tua presença, Deus, para te pedir, Senhor Deus, nesse culto de bênção inicial, Senhor, venha fazer presença. Que o Senhor venha permitir com que nós sintamos o Senhor estar aqui conosco, que venhamos ter nossos corações quebrantados, Senhor Deus, e dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Amém. É isso que eu te peço, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos estar se colocando de pé para adorar o Senhor.
Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do meu amor. Como eu amo seu nome, eis o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, eis o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, eis o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu Como eu amo seu nome, tem o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tem o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu sou. Qual eu sou, de quando Deus desce na terra? Qual eu sou, qual eu sou? Qual eu sou, quando Deus desce na terra? Qual eu sou, qual eu sou? Qual eu sou, quando Deus desce na terra? Qual eu sou? E esse eu sou, o grande Deus vai me agora, o grande Deus vai me agora. Diz o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Diz o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. E qual eu sou? Quando Deus desce na terra.
noite, a paz do Senhor a todos. Irmãos, peço que abram a Bíblia, livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 15. Filipenses 4, a partir do verso de número 15. A palavra do Senhor nos diz: Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo no que se refere a doar e receber, exceto vocês. Pois quando tive necessidade, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas. Não que eu esteja procurando ofertas, desejo, porém, o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Amém? Irmãos, quero que vocês pensem o que seria de Paulo e do seu ministério se os filipenses não tivessem enviado donativos a ele. Ou que nenhuma pessoa tivesse enviado durante toda a carreira dele donativos, suprimentos. O que mudaria no ministério de Paulo e na vida de Paulo? Praticamente nada. Praticamente nada, porque o ministério de Paulo, a vida cristã de Paulo, não dependia da boa vontade do homem, da boa vontade de uma igreja. Dependia unicamente da solução de Deus, da provisão de Deus. E Deus, ele decidiu usar essa comunidade, a comunidade de Filipos. É mais do que usar. Ele decidiu incluir essa comunidade no ministério de Paulo. Se Paulo alcançou onde ele alcançou, se ele chegou a lugares onde ele chegou, se durante prisões e cárceres ele foi capaz de escrever livros, ou de pedir que alguém escrevesse enquanto ele falava um pouco sobre a carreira dele, foi porque suprimentos, donativos chegaram a ele, e esses donativos foram enviados por Deus através de igrejas, de pessoas, de situações. Isso, quando eu estava lendo esse texto, eu estava buscando um texto para poder passar nesse momento, e eu comecei a pensar qual que é a intenção do dízimo realmente. Às vezes a gente fala, contribuir para a obra de Deus. Mas eu sempre pensei que só contribuir é uma coisa meio vazia de se dizer, sabe? É meio que, eu vou ajudar, mas é uma coisa que eu não tenho nada a ver. É uma coisa que eu não estou envolvido. Só que esse texto me mostra o contrário. Esse texto me mostra que dízimos e ofertas é você fazer parte da obra de Deus. Não é só contribuir, é ser um participante ativo do projeto de Deus. Quando nós dizimamos, nós somos participantes ativos, não somos só contribuintes da obra de Deus. Naquele momento, nós somos membros participantes dessa obra de Deus. É mais do que apenas uma contribuição para uma função ou para um departamento que não temos nada a ver. Os filipenses não tinham nada a ver com Paulo. Só que a obra de Paulo, a obra que Deus estava fazendo na vida de Paulo, só foi possível porque Deus utilizou dos filipenses. Imagina o sufoco que Paulo passaria se não recebesse donativos. Deus teria que usar alguém, e ele usou os filipenses. Quando nós viemos dizimar, a nossa intenção não deve ser buscar bênçãos, buscar prosperidade, buscar o dobro do que doamos. Essa não é a verdadeira motivação. Se você vai dizimar, se você vai doar, seja dinheiro, seja donativo, seja alimento, seja remédio, não importa o que seja. Doe pensando uma única coisa: eu quero fazer parte da obra de Deus. Não é só ajudar uma pessoa, eu quero fazer parte. Eu quero que na glória Deus olhe para mim e Ele se lembre que eu ajudei as pessoas. Não para ser salvo só por essas obras, mas porque Deus merece isso. Deus merece que nós queiramos fazer parte dessa obra. É isso que Ele quer que nós façamos. Dizimar é fazer parte dessa obra.
Esse culto de hoje ele é uma obra de Deus. Deus tem um projeto. Se todos nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem um projeto muito grande na nossa vida. Cada dia que vivemos, cada dia que inspiramos, cada dia que acordamos, é um novo projeto de Deus. É um fortalecimento de Deus. Então, nesse momento, nós viemos a participarmos desse projeto. Luiz, eu não tenho dinheiro para doar. Ou se eu doar o dinheiro, eu não vou ter como pagar a minha conta de casa. Luiz, eu não posso dar alimento. E se eu tirar o alimento da minha casa, a minha família vai ficar sem comer. Então, nesse momento, ofereça para Deus o que você tem. Um ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo. Uma boca para agradecer e louvar a Deus. Olhos que prendem a atenção na hora da pregação. Um coração disposto e aberto para receber a verdade de Deus. Quando você oferece isso para Deus, você já está sendo um participante dessa obra. Você não precisa tocar na equipe do louvor para ser da equipe de louvor. Apenas louve ao Senhor que você já vai fazer parte dessa equipe. Você não precisa ser um missionário para ser um participante da missão. Contribua da forma que você pode. Que essa seja a nossa verdade, que não seja uma busca por bênção, mas simplesmente uma vontade imensa de fazer parte da obra de Deus. Porque o que interessa no final é isso. É o quão participantes da obra de Deus somos. Não importa o que queremos, os nossos sonhos. Os nossos sonhos são em segundo plano. Em primeiro plano vem a nossa participação nos projetos de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, louvamos o teu nome, Senhor, por esse momento, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Esteja conosco aqui, Senhor. Pai, provê vitória na nossa vida, Senhor. Provê em nós um coração aberto a Ti, Senhor. Que nos tornemos participantes da Tua misericórdia, Senhor. Da Tua glória, do Teu projeto, da Tua obra, Senhor. Que possamos Te glorificar em tudo que fazemos, Senhor. Que possamos doar aquilo que está ao nosso alcance, Senhor. Seja físico, seja emocional, não importa. O que nós tivermos para Te oferecer, que seja com sinceridade e amor e com o único pensamento, sermos participantes dos Teus projetos, Senhor. Louvamos o Teu nome por Tua santo, perfeito, agradável, Senhor. Que possamos Te glorificar nesse momento, continuar Te glorificando em nome de Cristo Jesus. É isso que oramos. Amém. E amém. Não há outro como tu.
é muito grande. A mãe, ela por 9 meses, ela carrega a criança. A mãe, ela dedica o seu corpo à criança por aqueles 9 meses. A mãe, depois que a criança nasce, passa a noite sem dormir. Depois que a criança cresce, passa por alguns perrengues que a criança apronta. E o pai, a mesma coisa. Ele não se dedica em corpo como a mãe, mas ele se dedica numa criação boa, né? Em estar presente. E isso tudo é amor. Se não fosse pelo amor, o pai e a mãe não faria isso. Mas tem um amor que supera essas duas pessoas. Tem um amor que morreu numa cruz e sustentou todos os nossos pecados. Tem um amor que não olhou para nossas falhas, não olhou para os nossos defeitos, mas ele olhou para nós e falou: não, eu vou perdoar e eu vou morrer por ele. E esse amor é o de Jesus Cristo. É um amor que não tem comparação. É um amor que eu vendo o mundo de hoje, não há um que possa demonstrar amor como Jesus demonstrou. Não há um que possa olhar pelo irmão e falar: não, eu vou morrer por aquele irmão, por aquele pecado daquele irmão. Não há um que consegue fazer isso como Jesus fez por nós. Então que hoje à noite a gente venha agradecer por esse amor maravilhoso que Jesus tem por nós. Amém? Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim.
doce presença. És meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer. A tua promessa está de pé, e não se cumpre.
Amém, irmão? Vamos estender nossas mãos em direção a eles, estamos orando. Todo mundo fechando o olhinho, né? Está recebendo uma oração. Amém? Senhor Jesus, Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esta noite. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida de cada irmão que está aqui presente. Obrigada, Senhor Deus, por ter nos trago mais uma noite aqui na Tua casa, Senhor Jesus. Neste momento, Pai, estamos aqui para Te entregar, Senhor Deus, a vida de cada criança que está aqui hoje e a vida das crianças que não puderam estar, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar cultivando dentro do coração delas a Tua palavra, o Teu amor, a Tua misericórdia e a fé, Senhor Jesus. A fé de que o Senhor é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Salvador, é o nosso Rei, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por essas crianças que serão a nova geração, serão uma geração de pastores, uma geração, Senhor Deus, de missionários, uma geração, Senhor Deus, que irá, Senhor Deus, pregar a Tua palavra, alcançar outras vidas, Senhor Deus. Que dentro da casa delas, Pai, elas venham ser luz, que dentro da escola, Senhor Deus, elas venham ser luz, e que aonde, Senhor Jesus, elas puderem colocar o Seu pé, que o Senhor venha estar lado a lado delas, Pai, protegendo-as, livrando-as, Senhor Jesus, de todo perigo, de todo mal, e que o Senhor Jesus, Senhor Deus, venha guardar e proteger a mente de cada uma delas, Pai. Todos nós sabemos como está este mundo agora, como está perigoso, como está ruim, como está malicioso, mas o Senhor é Deus, só o Senhor que pode guardar a vida de cada uma delas, Senhor Jesus. Abençoe, Senhor Deus, a pessoa que estará ministrando, Senhor Deus, a palavra no coração dela, que venha, Senhor Deus, ser como semente, que venha florescer, Senhor Deus, que venha frutificar, Senhor Deus. Muito obrigada por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, por Tua graça, por Tua misericórdia que se renova cada dia. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu estou muito nervosa hoje, porque eu acredito que cada passo da nossa caminhada com Deus é um novo processo, uma nova experiência, né? E hoje eu estou num deles. Para os irmãos terem noção, essa pregação foi feita hoje à tarde. Eu recebi do meu líder que eu ia fazer essa pregação há umas 3 semanas atrás. E eu estou há 3 semanas tentando fazer essa pregação. Eu busco um versículo, faço versículo, tá, achei um versículo. Esse vai ser o tema. Os irmãos podem se assentar, tá? E aí quando começa a surgir a palavra, eu travava e não ia para frente, e aí eu tentava recomeçar de novo, e foi essas 3 semanas assim. Essa semana mesmo, meu Deus, eu puxei tudo para ver onde é que eu achava. E eu acredito que isso foi um ensinamento de Deus para a minha vida. E eu queria perguntar para os irmãos se os irmãos sabem o que é dependência emocional. Alguém sabe? O que é, Luiz? Fala aí, cara. Depender? Na psicologia é isso. Depender de alguém emocionalmente. Eu preciso dessa pessoa para ser feliz, eu preciso dessa pessoa para me sentir completa, eu preciso dessa pessoa para me sentir amada. E a dependência emocional, ela tem 6 tópicos, que é muito fácil você ver se a pessoa tem dependência emocional. O primeiro precisa constantemente da aprovação ou da atenção dessa outra pessoa, sente muito medo de ser abandonado,
fica emocionalmente desestabilizado quando a pessoa se afasta, coloca as prioridades e necessidades sempre em segundo plano para não perder essa pessoa, sente que não consegue ser feliz ou seguir em frente sem determinada pessoa e confunde amor com necessidade. E eu falando isso, às vezes os irmãos podem pensar, eu conheço alguém assim, ou eu me identifico com essa pessoa. E hoje eu queria falar para os irmãos que existe uma pessoa e uma dependência que é boa. Que é aquela pessoa que ela está ao seu lado e é bom você se sentir completo ao lado dela. Essa pessoa, em Marcos 10:46, certo homem estava à beira do caminho, o homem é Bartimeu, e quando ele soube que aquela pessoa estava passando por ali, ele berrou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão tentou fazê-los calar, mas ele gritou ainda mais. Essa pessoa é a pessoa que em João 21, Pedro havia negado 3 vezes. E ele, tenho certeza que ele pensou, agora ele não vai me querer mais. Mas ele foi até Pedro, conversou e restaurou Pedro. Essa pessoa, em João 20, Maria, ela estava chorando diante do túmulo dele, pois ele havia sido crucificado. Ela estava sofrendo profundamente pela ausência daquele que ela amava. Mas ele apareceu a ela e quando ele chamou-a pelo nome, Maria reconheceu. Essa pessoa é a pessoa em que em Marcos 5:25, a mulher do fluxo de sangue, que durante 12 anos procurou cura, gastou com dinheiro, com remédios. Quando essa mulher soube que essa pessoa estava perto dela, ela pensou: basta eu tocar na vestes dele e eu serei curada. Essa pessoa é quem Paulo perdeu tudo por conta dele. E em 2 Timóteo 4, Paulo lhe diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todo me desampararam. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Em Lucas 10:38, essa pessoa, Marta, servia e amava. Só que em determinado momento, o amor e o serviço começou a produzir ansiedade e preocupação. E essa pessoa chegou a Marta e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Então, de quem devemos ser dependentes? Até aqui nós vimos 6 situações: a necessidade de aprovação, o medo do abandono, o medo da ausência, a anulação de necessidade, das próprias necessidades, a sensação de não conseguir seguir sem alguém e a confusão entre o amor e a necessidade. E agora uma pergunta: se não devemos colocar tudo isso sobre pessoas, então onde colocamos? De quem Bartimeu dependia quando a multidão tentou calá-lo? Em quem Pedro encontrou respaldo depois de um fracasso? Quem Maria, em meio à sua dor, procurou? A quem aquela mulher foi quando mais precisava, quando não havia mais jeito? Quem permaneceu ao lado de Paulo quando todos os abandonaram?
quem chamou Marta de volta quando ela estava ansiosa e sobrecarregada. Talvez hoje você já tenha percebido quem é essa pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E essa pregação, ela surgiu em mim hoje porque essa semana ela foi uma semana muito pesada. Muito pesada porque era para eu ter desistido de tudo essa semana. Eu não queria levantar para ir para o serviço. Eu não queria olhar para o meu marido que estava do meu lado. E quarta-feira eu fui para minha casa almoçar. E eu lembro que, enquanto eu almoçava, eu chamava ao Senhor e dizia: Senhor, acho que eu não aguento mais. Por que o Senhor me deu tudo isso e mesmo assim eu não consigo me sentir bem? E eu chorava e pedia a Ele para que me desse algumas respostas. E eu falava: Senhor, sem Ti eu não sou nada. Senhor, sem Ti eu sou má. Senhor, sem Ti eu sou ruim. E eu colocava diante dele todas as minhas preocupações, todas as minhas angústias. E eu falava: Senhor, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu não vou conseguir passar desse nível. Eu vou desistir de tudo, eu vou largar minha casa, eu vou largar meu casamento, eu vou largar o serviço, eu vou sumir. É essa a minha vontade de quarta-feira. E aí, o horário do almoço estava acabando. E aí eu falei: não, vou lavar o meu rosto, eu vou escovar meu dente, porque daqui a pouco o Luiz está aí para me buscar. E eu tô com a cara toda inchada. E aí eu fiz exatamente isso. Aí faltavam uns 15, 20 minutos pro Luiz chegar. E aí eu fui abrir o meu Instagram e eu sigo uma igreja lá de Barra Velha. E eles postaram o seguinte versículo, que fica lá em Mateus 11, 25. Se os irmãos quiserem abrir. Mateus 11, 28, desculpa. E nesse versículo diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixe-lhes que ensinem, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Nesse momento, eu tive uma resposta tão rápida do Senhor. E tudo que eu tinha enxugado já estava na minha cara de novo, eu já estava chorando de novo. E foi aí que o Senhor falou comigo: você depende de mim, Rony. Você não vai ser uma colega de serviço boa se você não se encher de mim. Você não vai ser uma esposa boa se você não se encher de mim. Você não vai ser um filho bom se você não se encher de mim. É dessa dependência que a gente precisa ter. É depender de Deus a todos os momentos. É muito fácil depender de Deus quando está tudo bem. É muito fácil depender de Deus quando você tem uma casa, quando você tem um carro, quando você tem um serviço que paga um salário bom. Quero ver depender de Deus quando está no aperto. Quando o aluguel chega e você não consegue pagar. Quando uma conta atrasa. Quando você sonha tanto em ter aquilo e Deus não te dá porque não é da vontade dele. Mas é dessa dependência que a gente precisa ter. É olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu sei que está tudo atrasado, eu sei que está tudo caos, mas eu sei que você ainda está no controle. Porque por mais que a nossa vida, para nós, esteja, meu Deus, tudo bagunçado, Deus, Ele ainda está sentado no trono e Ele ainda tem o controle da sua vida. Depender de uma pessoa
É muito, meu Deus, amanhã ela vai deixar de me amar. Meu Deus, amanhã ela pode não me querer mais. Meu Deus, eu tenho que cuidar porque eu falo para essa pessoa não ir embora. Depender de Deus é você entrar no secreto e entregar tudo. Tudo que você tem. Entregar as suas angústias, entregar a sua gratidão, entregar a sua felicidade, entregar os seus problemas. É isso que é depender de Deus. E é a única dependência que é bom. Porque as pessoas, quando elas veem que você está no problema, elas falam, puxa, cara, mas dessa vez eu não consigo te ajudar. Eu não sei a solução do teu problema. Mas Jesus, quando você está no problema, Ele fala, vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, pois o meu fardo é leve e o jugo que lhes dou é suave. Irmãos, nessa noite eu venho fazer um convite para vocês, que vocês parem de depender de pessoas assim como eu. Parem de depender de gente para ser feliz. Parem de depender de gente para fazer isso, para fazer aquilo. Parem de depender de gente para se sentir completo. É muito pregado e que quando a gente tem um vazio dentro da gente e a gente tenta preencher com as coisas do mundo, aquele vazio continua, porque as coisas são passageiras. E o vazio que tem que ser preenchido é Jesus Cristo. É a mesma coisa com a dependência. Não adianta você depender de pessoas, porque pessoas elas erram, elas são falhas iguais nós. Somos carne. Mas Jesus, Ele diz a você, dependa de mim. Vinde a mim, porque eu te darei a solução. Porque eu sei quais são os meus planos para a sua vida. Ah, mas Joana, você está dizendo para mim parar de amar as pessoas, cuidar das pessoas, parar de me importar com as pessoas? Não é isso. Ame, cuide, porque isso é um ensinamento que Jesus nos dá também. Mas tenha em mente que pessoas elas vão embora. Que pessoas elas falham, como nós falhamos. Pessoas elas mudam. Mas Cristo ele permanece. Quando ninguém estiver ali contigo, dependa dele. Quando você estiver cansado, dependa dele. Quando você estiver com o coração sobrecarregado, dependa dele. As pessoas, elas buscam muito carinho de outras partes, né? Mas a única coisa que Jesus tem para te dizer é: depende de mim, filho. Depende de mim para caminhar, depende de mim para ir para o serviço. É estarmos lado a lado com o Senhor. E é isso que eu tenho para falar nessa noite, irmãos. Eu sei que a pregação é curta, mas é isso que o Senhor me entregou. Porque eu sei que há pessoas cansadas e sobrecarregadas nesse lugar. Eu sei que há pessoas buscando amparo, buscando alívio, buscando um coração que preencha elas. Isso está em Jesus. Isso que Jesus tem a te oferecer hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, Senhor, eu vim te agradecer, Senhor. Sei que a palavra foi curta, Pai,
Mas eu venho te pedir, Senhor, para que o que foi plantado no coração dos irmãos venha florescer, Senhor. Venho te pedir, Senhor, para que hoje as pessoas que precisam do seu amparo, do seu cuidado, que elas vão até você, Senhor. E que elas entendam que elas podem lançar tudo que tem dentro dela. Todos os problemas, todos os conflitos, todas as dúvidas, Senhor. Senhor, Deus, meu Pai, eu oro pela vida dessas pessoas, Pai. Que você venha tocar nos corações dessas pessoas, Pai. Que você venha falar aos ouvidos delas, Senhor. E que nessa noite elas sintam a sua presença, Pai. Eu sei que o Senhor é real. Eu sei que o Senhor é verdadeiro. Então venha mostrar-se presente para aquelas pessoas que precisam. Venha abraçar aquelas pessoas nessa noite que precisam, Senhor. Senhor, eu venho te pedir que em nome do Senhor Jesus, se há pessoas nesse lugar precisando de cura, Senhor, cure-as, Pai. Se há pessoas nesse lugar precisando de um abraço, abrace-as, Pai. Porque muita gente está procurando coisas que só o Senhor tem para dar. Muitas pessoas estão procurando um abraço e que não é o homem que vai dar, mas sim o Senhor. Muitas pessoas estão procurando uma palavra e quem vai dar essa palavra é o Senhor nessa noite, Pai. Senhor, venha confrontar, Senhor, os nossos corações, mas também venha, Senhor, trazer aconchego, Pai, venha trazer preenchimento, Pai, porque só em Ti, Senhor, só em Ti temos o que precisamos, Pai. Senhor, venha tocar nos corações dessas pessoas, Pai. Venha transformar corações dessas pessoas, Senhor. Eu te agradeço por tudo que tem feito na vida delas e sei que elas são gratas também pelas coisas que o Senhor tem feito. Mas se elas precisam de resposta, Senhor, venha dar, Senhor. Venha dar, Pai. Te chama pra perto. Sozinha não sei.
para esse último louvor, eu gostaria que os irmãos se juntassem em 2. Mas não pode ser o Jonathan e o Luiz que estão lá atrás, tá? Vamos se misturar, vamos conhecer pessoas. E eu gostaria que ninguém ficasse sozinho. Porque nesse momento eu queria que você orasse pela pessoa e que a pessoa orasse por você. Eu acho muito importante isso. E no nosso último PG a gente fez isso e foi muito abençoado. Então ore pelo irmão que está do seu lado, não deixe ninguém sozinho. Eu tô vendo gente sozinha ainda. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
parecer que o culto está acabando. Amém? Antes do encerramento do culto e dos avisos, queria estar chamando aqui a irmã Ivna, né? Irmã Ivna, que fez aniversário aí nessa semana. E se tiver mais alguém que fez aniversário, por favor, que você venha até aqui na frente para a gente estar orando por você também. Hein? Pastor, vem cá. Daqui, nada melhor do que o pastor para orar pela esposa, né? Dizem que é a oração mais bonita que tem, o esposo para a esposa. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos, ó Pai. Ó Pai maravilhoso, lindos louvores, o Senhor, foram entoados em Ti, Senhor Deus, pois só Tu és merecedor, Senhor Deus, de toda a honra e toda a glória. Ó Deus, a Tua palavra veio direto e reto aos nossos corações. Ó Deus, assim como uma espada, Senhor Deus, cortante, ó Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. E aqui, Deus, nesse momento de celebração, ainda queremos louvar-te ainda mais uma vez, ó Senhor, porque deste para essa bela senhora 49 anos de vida, Senhor. Pai maravilhoso, sabemos que nenhuma folha cai, Senhor, sem a Tua permissão, Senhor. Tudo, Deus, provém do Teu querer, do Teu permitir, Senhor. E se ela está aqui, Deus, celebrando, é porque o Senhor tenha sustentado ao longo de todo esse tempo, Senhor. Pai, obrigado, Deus, por ter dado toda essa bênção para ela, Senhor. Pedimos ao Pai que continue derramando ricas bênçãos sobre a sua vida, Senhor, restaurando, Deus, cada vez mais a sua saúde e dando a ela, Senhor Deus, cada vez mais condições, Senhor Deus, de atingir os 50 e tantos outros o Senhor vier a permitir sobre a sua vida, Pai. Pai, também pedimos ao Pai por todos aqueles, ó Pai, que celebraram aniversário essa semana. Ó Pai maravilhoso, que essas mesmas bênçãos venham sobre cada um dessas pessoas, ó Pai. Ó Pai, muitas vezes estamos celebrando formatura, Senhor, batismo, aniversário de casamento, seja lá qual for a data comemorativa que essa pessoa, Deus, esteja celebrando, que o Senhor, Deus, esteja, Pai, derramando as ricas bênçãos sobre a sua vida e fazendo com que isso seja motivação para prosseguir. Pai, pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Agora dando parabéns? Amém a você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, felicidade, Glória a Deus por isso. Agradeço a Deus pelos meus 49 anos. E mesmo passando por lutas, tribulações, o Senhor sempre está comigo, sempre está me sustentando. Quem sabe ano que vem, quando eu completar os 50 anos, o pastor tem uma programação de me levar a um lugar que um dia eu quero ir. Paris. Conhecer. Se Deus permitir que eu viva até lá, quem sabe? Ô pastor, chama eu pra ir junto, viu? Sonhei algo que é um sonho meu, Deus pode realizar. E continuo orando pela minha saúde. Amém. Estou firme como uma rocha, mesmo com nossos olhos. É assustador, mas o Senhor sempre cuidou de mim até hoje aqui, pela misericórdia, desde o ventre da minha mãe. Eu sou um milagre, estou aqui hoje, agradecendo primeiramente a Deus. Pastor, pode guardar dinheiro que você vai me levar em Paris. Não esquece de me chamar também, tá? Eu quero ir também. Meus irmãos, também queria agradecer a presença dos visitantes, tá? Sejam muito bem-vindos, as portas sempre estarão abertas. Aqui o culto do dia de domingo começa às 18h30 e também temos PG às 19h30 na quarta-feira, tá bom? Último domingo do mês, às 9 da manhã. E o último domingo do mês às 9h30 da manhã, tá? Também
acredito que seja só. Os demais avisos vai ser lançado no grupo, tá? Amém? Vamos encerrar. Que o Senhor abençoe nossas semanas. Agradecer por este culto. Eu não dou bênção apostólica ainda, mas acho que dá pro gasto. Vamos lá? Senhor Jesus, Pai Celestial, dono de infinito amor, bondade, misericórdia, mansidão, longanimidade e todas as coisas boas desse mundo, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor da glória, pela semana que a gente teve, por este domingo, Senhor Jesus, por este culto, pelos louvores, ó Pai, pela palavra, pela vida da irmã Ivne, dos irmãos que aqui estão, Senhor Jesus, de Senhor ter nos livrado de todo o mal, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua alegria, pelas coisas boas que o Senhor fez por nós. Te peço também que o Senhor nos despece paz e segurança para os nossos lares, Senhor Jesus, sem chuva, sem nos molhar, Senhor Jesus, e que venhamos chegar em paz, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus, e que venhamos ter o melhor pós-culto, Senhor da glória, dessa semana. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém.